Fala, meu consagrado e minha consagrada, beleza? Vamos resolver questões de informática básica do seu concurso. Vamos para a resolução das questões agora. Vamos lá. Olha só, pessoal. Essas questões que nós iremos trabalhar será voltada para resolução da banca IDECAM. Só que eu agreguei questões similares ao da banca IDECAM. Essa prova, ela ocorreu no dia 24 de março de 2024, então foi da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, que é a CEMOB, da Prefeitura de João Pessoa, Paraíba. Essa prova da IDECAM permite com que você verifique como são as questões dessa banca, para que você possa treinar e aplicar no dia do seu concurso, beleza? O concurso de referência que nós temos é a CEMOB João Pessoa, Paraíba, e você pode aplicar da SEMEC, Secretaria Municipal de Educação do município de Teresina, Piauí, beleza? Então vamos para a solução das questões agora. A primeira questão diz assim: entre os periféricos de saída de dados empregados na configuração de microcomputadores, um funciona como uma impressora projetada para imprimir trabalhos de qualidade em grandes dimensões, como, por exemplo, mapas cartográficos, projetos de engenharia, gráficos e plantas arquitetônicas, podendo utilizar diversos tipos de papel, como papel comum, fotográfico, película, vegetal, autoadesivos, lonas e tecidos especiais. É um tipo de equipamento diferente das impressoras domésticas, pois costuma ter um tamanho razoavelmente grande e não se encaixa em qualquer ambiente, seja de trabalho ou mesmo em casa, sobretudo por causa de sua função. São periféricos muito utilizados em birôs de impressão e utilizam programas específicos que aceitam arquivos convencionais de imagem como TIFF, DWG, EPS, entre outros. Esses periféricos são conhecidos como não pode ser scanner, porque scanner não é impressora. Inkjet são as impressoras comuns, plotter e switch. Switch é um periférico que permite a troca de informações em uma rede. No caso aqui, o gabarito seria letra C, plotter. Agora eu vou colocar uma questão que caiu em 2023 da mesma banca, a IDECAM. No que diz respeito ao hardware dos computadores, existe um dispositivo de saída de dados, que representa uma categoria de periférico, que oferece a forma mais rápida de impressão em grande formato. Olha só, aí você já fica ligado na plotter, para produzir com eficiência desenhos muito grandes ou ilustrações coloridas, baseadas em vetor de alta resolução. Esta impressora de grande formato também é adequada para produzir cortes de alta precisão numa ampla variedade de tamanhos, possibilitando a impressão de posters, planos, anúncios, embalagens, fotos, brindes personalizados, merchandise e muito mais. Esse dispositivo é conhecido como o quê? Plotter. Observe que ele colocou na letra B ISO Stick. O ISO Stick é um pendrive que funciona como se fosse um drive óptico, como se fosse um CD. Mas no caso, para a resposta da questão, o periférico de saída seria plotter. O scanner, pessoal, ele é um periférico de entrada. LaserJet seria a impressora, seria de saída. No caso da questão, ele quer impressão em grande formato. Não seria plotter. Letra D, o gabarito. Próxima. Os principais editores de textos suportam atalhos de teclado que executam funções diversas. Nesse sentido, para salvar um trabalho de digitação dos editores Word 2019 Brasil e o Writer do pacote LibreOffice, os atalhos de teclado que devem ser executados são: observa que ele quer uma combinação de tecla de atalho para salvar um trabalho primeiro no Word. Se ele quer no Word, é Ctrl B. Se ele quer no Writer, que é o similar do Word, aí já seria Ctrl S. Aqui no Writer você pensa em inglês. Aqui também, ó, se você pegar o Word, você vai pensar em backup, como se você estivesse salvando uma cópia de segurança. Aqui você pressiona Ctrl mais B no Word e aqui você pressiona Ctrl mais S no Writer. Writer, ele gera arquivos com a extensão ODT. E o Word, a partir de 2007, ele gera arquivos com a extensão DocX. Então, no caso, o gabarito será a letra A. Ctrl B para o Word e Ctrl S para
Writer, gabarito letra A. Agora eu coloquei uma questão similar para que você possa sedimentar essa informação no seu cérebro. Olha só, no Word, no Windows 10, o atalho de teclado Ctrl B. Para que serve o Ctrl B? Então você observa que é para salvar, gabarito letra A. Próxima, outra questão com a mesma ideia. Caiu em 2022, olha só, Ministério Público ali do Goiás. Os atalhos de teclado para gravação, ele quer salvar de um documento em edição no LibreOffice Writer. Nós aprendemos que no Writer eu pressiono Ctrl mais S. E no Word nós aprendemos que é Ctrl mais B. Então o gabarito seria letra C. Ctrl S e Ctrl B. Próxima. Voltando aqui para a IDECAM, concurso da CEMOB João Pessoa, Paraíba. No que se refere à extensão de arquivos, a informática suporta diversos tipos de formatos específicos para suas finalidades. Nesse contexto, foram estabelecidos formatos padronizados para arquivos salvos no Word e no Excel, bem como para arquivos de imagens e figuras inseridos em sites da internet. As extensões default, que seria padrão para o Word e Excel, e 2 formatos específicos para arquivos de imagens utilizados em sites da internet são, respectivamente. Então veja, como ele quer o Word a partir de 2007, ele gera arquivos com a extensão docx, e o Excel, a partir de 2007, gera arquivos com a extensão xlsx. Então observa que eu já eliminaria a letra B e a letra D. Agora, ele quer 2 arquivos de imagem. Os mais famosos são JPG e PNG. Portanto, você marcaria a letra C. Observa que quando ele fala que um formato de imagem permite transparência, aí você vai lembrar aqui do PNG. Então, o gabarito é a letra C. Agora, pessoal, vou colocar aqui uma questão para que a gente possa ampliar nosso conhecimento quanto à extensão de arquivos, que cai bastante em provas. Observe essa pergunta. Ó. Analise as afirmativas abaixo. Você acabou de ver que JPG tem a ver com imagem. É basicamente o principal formato de arquivos de imagens digitais atualmente. Este tipo de arquivo é usado também nas câmeras digitais ou telefones com recurso de câmera. Isso aqui estaria verdadeiro. 2. PDF são formatos de imagens. Falso. EXE é um arquivo texto ou texto puro. Isso aqui estaria errado. Então veja, eu coloquei para você o seguinte. A extensão de arquivo JPG ou JPEG é bastante utilizada em imagens digitais devido à sua capacidade de compressão, que permite um equilíbrio entre tamanho do arquivo e qualidade da imagem. É muito comum a geração de imagens nesse formato por câmeras digitais e dispositivos móveis com câmera, sendo utilizado tanto para uso pessoal quanto profissional em sites e mídias sociais. É bastante popular devido à sua compatibilidade universal e à facilidade de compartilhamento. A extensão PDF, que seria formato de documento portátil, criado pela empresa Adobe, visa manter a formatação original de documentos e é utilizado para apresentar e trocar documentos de forma confiável, independente de software, hardware ou sistema operacional. Arquivos no formato PDF poderão conter imagens, texto, formulários interativos, camadas, vídeos e outros elementos de multimídia. Observe que conter imagens no arquivo é uma coisa e ser um arquivo de imagem é outra. Então, o PDF seria um formato para documento portátil. Não tem nada a ver com o formato de imagem. É por isso que isso aqui estaria falso. Beleza. Outra extensão que nós colocamos seria EXE. EXE significa executar arquivo. Corresponde a um arquivo executável no ambiente dos sistemas operacionais Windows. Não tem nada a ver com texto puro. A extensão TXT, sim, tem a ver com texto puro e é trabalhada no programa bloco de notas no Windows, por exemplo. Portanto, o gabarito será a letra A. Está correta apenas afirmativa 1. Próximo. A planilha da figura A foi criada no Excel. A partir dela foi gerado o gráfico da figura em B. Então, você tem aqui uma base de dados e ele gerou esse tipo de gráfico. Lá na guia, inserir. A guia que ele trabalhou foi a guia inserir.
Que tipo de gráfico é esse? Não tem nada a ver com mapa, nem área, nem cascata. Então ele seria qual letra? Seria um histograma. Observe o seguinte, ó. O Excel, lá na guia Inserir, ele permite você trabalhar com o recurso de gráficos. Está aqui, ó. Grupo Gráficos. Existem vários tipos de gráficos aqui, ó, que você pode trabalhar. Você clica aqui nesse seletor, ó, clica no seletor, ele vai abrir essa opção de inserir gráfico. Você vai clicar em todos os gráficos. Aí você vai perceber que tem aqui, ó, colunas, linhas, pizza, barras, área, dispersão, mapa, ações, superfície, radar, mapa de árvore, explosão solar. Tá aqui, ó, histograma, que é o caso da questão. Exatamente esse exemplo aqui, ó. Tem aqui, por exemplo, cascata, funil, combinação. São tipos de gráficos que nós temos aí. Tem, por exemplo, ainda caixa e caixa estreita. São tipos de gráficos, tá bom? Então, o objetivo de um histograma é ilustrar como uma determinada amostra de dados ou população está distribuída, dispondo as informações de modo a facilitar a visualização da distribuição dos dados. Portanto, o gabarito da questão realmente é a letra A, histograma. Próximo, coloquei uma questão com a mesma ideia, ele te perguntando sobre que tipo de gráfico é este. Observando a figura apresentada na questão, observa que você corta a ideia de histograma, ou já não seria histogramas. Não tem nada a ver com colunas, aqui não tem colunas aqui. Aí você ficaria verificando, será que é dispersão, será que é linhas? Então observe o seguinte, ó, quando você pensa em radar, você vai pensar nessa ideia que está sendo apresentada aqui na questão. Observe o seguinte, o gráfico de radar no Excel, também conhecido como gráfico de teia ou gráfico de aranha, é útil para comparar várias categorias de dados e tem valores diferentes em um conjunto comum de variáveis. Ele é representado por uma série de linhas que se estendem de um ponto central, formando uma espécie de teia. Cada linha representa uma categoria específica e as diferentes categorias são plotadas em ângulos diferentes em torno do ponto central. Então, coloquei aqui, por exemplo, categoria, ataque, defesa, velocidade, precisão, resistência, agilidade, habilidade, coloquei a pontuação e ele desenhou esse gráfico aqui para mim chamado de radar. Observa que eu utilizei a guia Inserir. Tranquilo, pessoal? Então, no caso aqui, o gabarito seria letra A. Observa, pessoal, que não seria dispersão, não tem nada a ver com dispersão e não tem nada a ver com linhas. É bem diferente a opção de linhas aqui, ó. Então, no caso, realmente é a letra A. Próximo. A segurança da informação compreende um conjunto de ações e estratégias para proteger sistemas, programas, equipamentos e redes de invasões. De uma forma geral, o objetivo central das ações de segurança de informação é proteger dados valiosos de possíveis violações ou ataques. Entre os princípios da segurança da informação, estabelece que as pessoas usuárias não podem negar a autoria das informações, como uma forma de garantir a sua autenticidade, significando que, por exemplo, nem a pessoa autora, nem a receptora podem contestar qualquer transação. Então, se você assinou digitalmente um documento, colocou lá sua senha, você não pode negar que aquela informação partiu de você. Que princípio seria esse? Seria o princípio do não repúdio. O não repúdio também é conhecido como irretratabilidade. Não se retrata. Foi feito no seu nome, no seu usuário, foi a sua senha. Se alguém utilizou de má fé, aí é outro caso. Então, o gabarito seria letra D. Então, olha só, trabalhando em princípios ou requisitos da segurança da informação, observe essa questão que cai bastante, pessoal, sobre irretratabilidade. Por exemplo, em 2023, para o TJ de Sergipe. Em segurança da informação, o princípio da irretratabilidade, também denominado de não repúdio, refere-se a, observa que não repudiar é aceitar. Então, eu não posso negar algo. Então, procure isso aí, ó. Por exemplo, na letra D, ó, a capacidade de oferecer proteção contra negação por parte de uma das entidades envolvidas em uma comunicação, de ter participado de toda ou parte dela. Não se pode negar. Aqui o gabarito vai ser a letra D. Um exemplo de aplicação de irretratabilidade ou não repúdio seria a assinatura digital de documentos. Quando alguém assina digitalmente um documento,
O processo geralmente envolve a geração de uma chave única para aquela assinatura. A chave é gerada utilizando algoritmos criptográficos que garantem a integridade e a autenticidade da assinatura. Se a pessoa enviar o documento assinado digitalmente para outra parte, a tecnologia garante que a assinatura não pode ser falsificada ou negada posteriormente. Ou seja, o princípio da irretratabilidade ou não repúdio entra em jogo aqui, pois a pessoa que assinou digitalmente o documento não pode negar ter assinado mais tarde, já que a assinatura é única, verificável e protegida por tecnologias criptográficas. Portanto, o gabarito será a letra D. Próximo. E para sedimentar essa ideia da irretratabilidade ou não repúdio, observe essa pergunta de 2022 da Cefaz do Amazonas. A administração de dados deve observar princípios básicos que são largamente adotados pela comunidade de segurança da informação. Além da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, o princípio da irretratabilidade completa a lista. Assinale o significado do princípio da irretratabilidade. Então, você marcaria qual letra? Letra B, a impossibilidade de negação de que uma pessoa tenha sido autora de uma determinada informação. Então, o princípio da irretratabilidade. Eu não posso negar que aquela informação partiu de mim. Beleza, pessoal? Então, por aqui eu encerro a correção dessas questões. Baixe o material que está aí no link na descrição do vídeo para que você possa rever esse conteúdo quantas vezes for necessário. Além disso, eu convido vocês a acessarem meu outro canal, o famoso GEC Plus, que trabalha com questões de raciocínio lógico e outras disciplinas. Sendo assim, eu encerro agora a correção dessas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!